Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre ansiedade, tá? Eu não sou do direito, mas atendo muita gente no mesmo, vamos dizer, o momento que vocês estão vivendo agora, né? A galera, quando a gente tem uma prova, quando a gente tem um desafio para enfrentar, né? É natural, eu perguntei a primeira vez, porque a primeira vez geralmente ela tende a ser uma vez de experiência em tudo que a gente faz, né? Então nós acostumamos a ser um pouco mais permissivos em falhar, não dar certo na primeira vez. Na segunda vez a gente já fica muito mais preocupado, né? Como tudo, né? Casamento, namoro, trabalho, né? Então a primeira vez a gente geralmente leva as coisas um pouco com mais resiliência, mas enfim. Bem, eu coloquei aqui um título, né? Que é um título bem interessante que eu sempre eu penso assim, o eu, né? O que vocês entendem pelo o eu? Né? Vamos fazer uma reflexão rápida aqui, né? De sujeito. Dá uma olhada interna assim, tenta pensar, quem sou eu? Né? Faz essa pergunta para vocês mesmos, vamos lá, né? E aí já faz essa pergunta pensando assim, quem sou eu e como eu reajo nas coisas que acontecem na minha vida, né? Deixa eu só William, o pessoal se eu interagir com eles, fica ruim pro pessoal online ou não? É normal aqui, só para mim entender. Normal, tá, beleza. Porque eu gosto de interagir, tá? Como eu trabalho com muita palestra nos lugares, eu gosto que as pessoas interagem, senão fica chato, né? Mas, então aí a gente tem o eu, essa identidade, esse sujeito, esse cara, essa menina, esse trabalhador, essa mãe, que tem que lidar com vários desafios que a gente tem no nosso cotidiano. A gente tem o cérebro, né? Quem aqui tem cérebro? Acho que todo mundo. Espero, né? De certa forma, né? O cérebro, o que é o cérebro? O cérebro é o conteúdo biológico que nós nascemos, né? Ele é uma máquina, como toda máquina, ela pode ser utilizada de uma forma um pouco melhor ou não, né? A gente pode fazer ele ser um pouco melhor ou não. Ela pode descontrolar ou não. Então, o cérebro ele tem uma característica de uma máquina e aí a gente tem a ansiedade, né? O que é ansiedade? Né? O que a gente entende pela ansiedade? Passa para mim, por gentileza, William. Vamos lá. Meu nome é Henrique, tá? Esqueci. Eu estava dando outro curso aqui perto, porque eu esqueci meu nome. Para mim eu já tinha me apresentado. Olha que loucura, né? Então vamos lá. Aqui tá um pouco. Tá que nem eu quando eu tiro o óculos, tá um pouco ruim de enxergar aqui. Mas vamos lá, né? Então o eu é uma parte nossa da mente, né? Que nos dá a sensação de identidade, daquilo que nós somos. É uma instância que organiza os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então quando a gente vai lá fazer um psicotécnico, né? Todo mundo que já fez, quem tem carteira aqui já fez psicotécnico, né? E quem já passou num concurso, já fez um concurso também, já fez psicotécnico. A gente está avaliando esse carinha aqui, né? Do jeito que você lidar com essa emoção, né? Aí a gente tem uma coisa legal que a gente chama de personalidade, né? Personalidade o que é? É todo esse mecanismo que a gente constrói para lidar com a realidade e daí essa realidade ela vira uma máscara que aí eu aprendo a lidar com a minha mãe inicialmente, depois com meu pai, depois com meus amigos e aí eu vou construindo um personagem que é essa personalidade nossa. Então esse é o que ele tem aqui? Ele tem desejos internos, né? Quem aqui tem desejos? Se ninguém levantar a mão aqui, eu já vou pular lá pro final e dar meu número já, né? Porque então só morto, né? Porque pelo menos dentro da área que eu estudo, é assim, quem não deseja é porque já foi, né? Todos nós desejamos, quer queira, quer não. Acordou de manhã, já aparece um desejo ali. E o desejo a gente não controla muito bem ele. Talvez a nossa ansiedade também mora aí, né? Então nós temos aqui, e eu creio que muitos daqui moram aí. Então nós temos motivações e impulsos pessoais, né? Então assim, aquele ligar da pessoa amada que eu estou esperando, eu fico ansioso, né? Quem aqui se identificou, né? Aí eu fico olhando para o celular, olha para o celular, aquele emprego que eu gostaria, a pessoa, será que vão mandar mensagem? Vão mandar mensagem, né? Então tá aqui no desejo. Aí a gente tem aqui a autoconsciência, né? Que é saber que eu existo, né? É uma autoavaliação de saber que tem pé, de saber que tem braço, né? Criança, até uns 2 anos de idade, ela não tem dimensão desse processo, então ela não sabe que ela tem o pé, que o pé vai até lá, que a mão vai até lá. É uma coisa simples para a gente que já cresceu, né? Mas é uma coisa muito complexa, pensa bem, né? É uma imagem corporal. Quem já fez aqui um desenho de uma pessoa aqui? Só tem uma pessoa, só tem uma pessoa, geralmente. O pessoal tem que testar mais a vida aqui, porque pergunta é sempre só um.
Quando a gente faz um desenho de uma pessoa, a gente está fazendo um desenho de autoavaliação nossa do olhar da pessoa, né? Então, é uma representação da imagem, né, do cérebro, né? A mão, ela é só uma ferramenta do nosso cérebro, né? Aí nós temos aqui regras sociais, normas, expectativas do grupo, né? Nós temos aqui também a realidade externa, né? Fatos, ambiente e circunstâncias. A gente vai ver que a realidade externa, ela é uma coisa muito avassaladora para nós como sujeito, né? Porque ela impõe demandas, por exemplo, assim, o que os meus pais esperam, a questões financeiras que eu tenho que lidar com a minha vida, os desafios que a sociedade mais ou menos impôs para nós de uma forma quase meio que padronizada, né? Então a gente tem um negocinho que a gente tem meio que seguir, né? Então isso aqui hoje é uma loucura, porque antes a gente conhecia 2, 3 estilos de vida, agora a gente conhece milhares de estilos de vida, né? É só a gente pegar nosso Google lá, o nosso chat GPT, né? E coloca o tanto de imposições de pesquisa sobre a vida que a gente faz hoje, né? Antigamente a preocupação era a hora de passar o café, né? Então passava o café, tomava, ia, colhia o que tinha que colher, plantava o que tinha que plantar, voltava para casa e era sempre a mesma coisa, né? A gente foi criado mais para viver uma vida assim do que uma vida que tem um monte de paralelismo, um monte de coisas cruzando, né? Então eu estou andando aqui na rua escutando uma música e a gente fala assim, nossa, vou pesquisar sobre os planetas. Aí você pega o celular, pesquisa a demanda, né, externa, né? E a gente faz isso muito na nossa vida, né? A gente faz bastante isso. Então eu tô com 20 anos e a gente pesquisa o que eu vou fazer daqui 10 anos. É meio maluco se a gente parar para pensar, não é? Como um ser animal, né? Alguém já viu o cachorro pensando aqui que ele vai fazer daqui um ano? Hã? Já? Né? Quem aqui já fez uma previsão de 3 anos aqui? Quem? Só a colega. Só tem um aqui que faz previsão também? Vou passar o meu número mais cedo aqui, porque tá tudo negócio, né? Espero que a galera online faça previsão. Gente, faz previsão, tá? Pelo menos uns 2, 3 anos. Não faz de muito, mas uns 2, 3 anos é saudável, né? Aí nós temos aqui valores aprendidos, né? Crenças culturais e morais. Para quem faz direito é uma coisa muito importante, né? Quando a gente faz lá uma orientação vocacional, a gente olha isso aqui na galerinha do direito de uma forma muito qualitativa, né? Que ela é muito importante, né? Então podemos dizer que o eu funciona como um verdadeiro equilibrador, né? Então pensa assim, tudo isso, bastante coisa, né? Não é igual o livro lá do Vadimec que vocês leem, que é gigante, né? É Vadimec? É, isso. Né? Quantas páginas tem? 800 e pouco? Né? Tem que saber, vai fazer a prova amanhã, tem que saber a quantidade de páginas do mundo, tem que chutar pelo menos perto, né? Então a gente tem todo esse contexto, né, que faz uma equilibração dentro desse eu, e como isso se equilibra é como eu vou conseguir lidar com os desafios que eu tenho. Desafios externos, desafios internos. Então, desafio do que vem, desafio de quem eu sou, se eu consigo enfrentar ou não, né? Desafio das emoções que me aparecem, né? Por exemplo, estou andando, alguém me xinga no meio da rua e aí também esse eu que vai equilibrar e vai falar assim, eu não vou mandar ele se danar também. Vou para casa, vai dar tudo certo, né? Se o dia não tiver bom, eu brigo com meu marido para não brigar na rua, né? A gente faz isso, né? A gente desconta o nosso parceiro. Às vezes, não pode fazer, tá, gente? Mas a gente faz isso. Gente normal, às vezes, cometem esses equívocos na vida. Só para mim, por favor, William, por gentileza. Bem, e aí a gente, vamos lá, podemos imaginar o eu como um maestro, né? Então, rapidamente aqui, eu já dei bastante exemplo para vocês. Então, assim, né? Nós temos aqui os instrumentos, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os desejos, né? E aí nós temos, às vezes, sons desafinados. É natural que quando a gente está perto de passar por um momento muito importante da nossa vida, o som, ele perder a equalização. Então, causa-se um ruído. Lembra do cara que equilibra? Quanto mais qualidade esse cara estiver, né? Quanto melhor a gente estiver de questão, quando a gente fala de saúde mental, é isso, melhor esse maestro ele vai conseguir equalizar melhor aquele som para que ele não destoie tanto. Né? Alguém aqui já viu um instrumento desafinado? Quem que toca um instrumento aqui? Só um também? Não, pelo amor de Deus, eu estou em 2 porque eu também toco, então, né? Aqui é 3, aí melhorou, né? Começamos com já estamos com 3. Até chegar vai ter pelo menos uns 8 aqui, né? Então, assim, quando a gente está desafinado, a gente sente. Quem aqui já se sentiu desafinado? Poxa, mas vira e mexe sendo desafinado, né? Eu estou no lugar, eu vou entrar, que nem o quê? Eu estava aqui na sala, falei assim, quem que eu vou ver lá dentro? O instrumento deu uma
né? Mas, assim, faço isso um pouco, às vezes, na minha vida já. Algumas vezes, então, eu afino rapidamente. Já sei mais ou menos o que eu tenho que apertar ou não. Se eu fosse um violão, né? E apertar a nota lá, a corda sol para dar uma afinada, falar assim, eu vou lá, já fiz isso, sei falar sobre isso e vai dar tudo certo. Agora, às vezes, a gente não se vê na capacidade de fazer alguma determinada coisa e não consegue afinar. Aí a gente às vezes desafina na frente das pessoas, às vezes é tão ruim que a gente não consegue nem se apresentar. Quem aqui já desistiu de fazer alguma coisa por isso? Tomara que só seja só uma pessoa. Quem aqui já desistiu? Ninguém nunca desistiu de nada aqui. Caramba, eu tô impressionado. Ô, o pessoal aí também da internet, tudo saudável também, assim? Nada também não. Bem, enfim, né? Eu já desisti de algumas coisas. Eu acho que todos nós, algumas vezes ou outra, a gente falha ao enfrentar, né? A gente vai desenvolvendo como sujeito, né? Eu lembro que a primeira vez que me convidaram para dar uma palestra para 150 pessoas, eu nunca tinha dado. Eu falei, vou nada. Acabei de me formar, não sei nem o que eu vou fazer, né? Então, naquele momento, pulei para trás. Hoje está mais normal. Mas naquele momento, com certeza, se falasse hoje, eu tinha que fazer isso, porque eu não estava pronto. Eu ia desafinar na frente das outras pessoas, né? Eu acho que foi pelo pior, foi o melhor que foi possível ali, né? E aí a gente tem o papel desse eu como maestro que organiza essa música que a gente está falando aqui, né? Então, quando esse maestro, né? Quando nós estamos atentos, firmes, a gente se conhece, a gente sabe medir. A tendência, né, é que a gente consegue trabalhar e tocar às vezes um pouco mais alto sem desafinar, às vezes se adaptar a um outro instrumento que entra, né? Qual outro instrumento? Entra uma emoção nova, entra uma outra pessoa nova, né? Entra uma outra coisa nova e aí eu tenho que ter o molejo, tenho que ter o gingado, né? Eu tenho que conseguir me adaptar, né? Quem é que acha que se adapta bem? Que são adaptativos? Eu me adapto muito bem também, então somos dois, que ótimo, né? É uma sala quase obsessiva, porque é os obsessivos que não se adaptam bem. Mas vamos lá, vamos subir aqui. Aí nós temos aqui a ansiedade, aí entra esse negócio estranho, chato, terrível, né? Toma remédio para ansiedade, é uma loucura, você dá um dinheiro danado para uma galera, né? Quem é que já tomou remédio para ansiedade? Agora, eita, nós, ficou fácil, né? Olha só, né? Não tinha ninguém ansioso, né? Eu perguntei, tinha umas pessoas só que falou que era ansiosa, né? Então, assim, olha só, né? Hoje a gente tem um índice de medicamento, né, de ansiedade extremamente alto, né? Hoje tratamos a ansiedade como doença, né, no senso da sociedade como um todo, mas na verdade a ansiedade ela não é uma doença, ela é um sintoma, né? Concorda comigo que é um sintoma? Pensa bem, né? A ansiedade, né, ela é um sintoma, ela acontece porque alguma coisa vai acontecer. Nós vamos falar sobre essa questão. É porque assim, o que a gente tem que entender? A gente entende-se como uma doença aquilo que foge da norma, aquilo que foge do padrão. A ansiedade como construto emocional, ela é normal, ela é necessária. Necessária como o quê? Para viver, né? Vamos pensar, a gente acha que a gente foi construído para viver no Instagram. Não, não. A gente foi construído para viver no meio do mato com um monte de bicho querendo comer a gente. Entenderam? Né? Todo mundo. Para que servia esse troço aqui, né? Ansiedade, que hoje a gente é terrível. Ela era para fazer um movimento de previsão de um bicho que saía lá do meio do mato, aí eu via a sombra dele, aí eu tinha um tempo de reação que a gente vai ver o que me leva a essa reação, né? A gente vai ver um pouco mais para frente. E essa reação, ela tinha que ser muito rápida. Então o que o meu organismo tinha que fazer? Dá-lhe adrenalina para cima. Vamos correr que o negócio vai pegar. É melhor correr do que tentar entender o que está saindo da sombra. Aí, coração disparava, o sangue subia para os órgãos, saía dos órgãos para os músculos e a gente sumia, né? Quem é que teve crise de ansiedade, é isso que acontece também, tá bom? É um leão, mas é um outro leão. E daí eu fugia. A ansiedade era para durar muito pouco tempo, né? Muitíssimo pouco tempo, até eu fugir o leão ou aquele bicho que eu achei que existia lá, porque às vezes ele não existia, ele sumiu, parou, aí eu voltava ao meu estado de espírito natural. Então a ansiedade ela é isso, ela funciona para isso. Qual que é a doença da ansiedade? A doença da ansiedade é uma coisa nova, nova da sociedade que a gente vive, porque hoje a gente não enfrenta o leão que sai do mato. A gente enfrenta um leão que anda comigo, às vezes, no celular. Aí é doença. Você está entendendo? Porque o problema é,
Não é mais aquilo que está acontecendo no real, é aquilo que está acontecendo aqui, certo? Tá bom? Né? Vamos pegar o exemplo de vocês que estão aqui para fazer uma prova. Tecnicamente, se a gente for limpar a história de cada um aqui, a prova é só mais um desafio. Muitas pessoas passam e muitas pessoas reprovam. Tecnicamente, sempre que as pessoas tentam fazer as provas consequentemente, no máximo na terceira e na quarta vezes elas têm êxito. Tá? Eu trabalho com pessoas que fazem concurso, eu trabalho com concurseiro, né? 4 anos. Dificilmente um concurseiro não passa depois do 4º ano que ele faz o concurso. Então, assim, alguma hora vem. Qual que é o problema? Se eu reprovar na prova, eu não vou conseguir comprar minha casa, eu não vou conseguir equalizar minha vida, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu sonho, eu vou estar atrasado em relação aos meus colegas, as pessoas vão pensar que eu não consigo fazer. Entende? Tecnicamente, as nossas preocupações são outras do que a realidade em si, porque a realidade é, vou tentar de novo, né? Essa ansiedade aqui, ela foi construída num sentido que eu tenho que sobreviver. E ela é a mesma, assim, sentir, né? Então, quando eu penso que traz essa ansiedade novamente, o que me investe o meu corpo? Luta e fuga, tá? Por isso que desgasta tanto, tá bom? Vamos passar, né? Eu acho que eu já expliquei muito bem e a gente vai falar agora aqui, né? Que eu estava falando do simpático. Quem que já ouviu falar do nosso sistema nervoso simpático? Eu trouxe uma neuropsicologia bem sucinta aqui, só para a gente entender, né? O que é o sistema nervoso, né? O simpático. A gente tem 2 deles, a gente tem o simpático e a gente tem um colega que chama parasimpático. Todo mundo tem aí, tá? Se o cérebro funciona, tem. Se o cérebro tiver algum problema, às vezes a gente tem dificuldade de controlar ele. Então, o que é um, o que é outro? O simpático é o que identifica o leão. Ele é rápido, tá? Então ele é rápido. Então, assim, se estourar uma bomba aqui, bum, né? O simpático vai falar assim, eita, ele vai correr e ele não tá nem aí para aquilo que tá aqui, que tá acontecendo. Ele vai pensar depois, talvez, né? Talvez. Então, assim, o que ele vai falar assim? Eu não quero entender quem soltou a bomba, eu não quero saber por que tem bomba, eu não quero saber se a bomba é branca, laranja, vermelha, quem que foi. Ele fala assim, eu tenho que fugir porque esse negócio é ruim. É terrível. Então ele vai lá, o que ele vai fazer? Aumenta o batimento cardíaco, rapidamente, acelera a respiração, contrai seus músculos, libera hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. O que a gente sente? Coração disparado, mãos suadas e frias. Essa aqui na prova, quando a gente vai fazer, né? Muitas pessoas têm. Respiração curta e rápida, né? Então, ofegante. Borboletas no estômago, né? Borboletas no estômago, não quis colocar aqui, mas diarreia. Tá? Diarreia, né? As pessoas, quando isso aqui desorganiza, a gente tem diarreia. Então, quem tem diarreia ou tem acidez no estômago também é uma forma somática do corpo lidar com essa questão, né? Eu sei que não é bonita a palavra diarreia, mas por que diarreia? Vamos pensar. Estou fugindo de um leão. Qual que é a melhor maneira de eu melhorar o meu desempenho físico? Né? Solta o que for, né? Joga fora. Animal faz isso, tá? Quem já viu um animal fazendo no National Geográfico, né? Quando a gente assiste lá, faz isso. Aí nós temos... Como? Desculpa. Não, mas isso aqui, tudo o cérebro que está mandando, né? Ah, certo. Você perde o senso de consciência. Certo. Travou. Entendi. Porque lembra que a gente falou do maestro? Tudo isso que está acontecendo, pensa bem. A ideia é que fosse rápido. Rápido, assim, sabe? 5 minutos, 10 minutos. A prova, ela dura meses na nossa cabeça. Meses. Você está entendendo? Ela dura meses. Ela está te cozinhando, se a gente não consegue lidar bem, tá? Porque é aqui que a gente está falando um pouco sobre isso. Ela está te cozinhando. Se você não saber lidar com ela, ela vai te cozinhar. Na hora que você chegar na prova, ela vai só servir, tá? Não é que de repente, já está tudo aqui pronto. O teu corpo já está acumulando aqui cortisol e adrenalina, né? Adrenalina alta, o corpo fica vibrando, fica mexendo. Sim, ó, entende? Cortisol, músculo, fica tenso. Sabe quando a gente fica tenso? Né? E cortisol. Exato, cortisol. Cortisol aumenta, musculatura fica tensa. Por quê?
Luta e fuga, lembra? Então tem que ficar tenso. Só que foi feito para ficar tenso quanto tempo? Pouco tempo. Aí eu fico preparado para fazer uma luta com um bicho de 4 meses. Aí ferrou, né? Hoje é o jeito que a gente lidar, né? Então nós temos aqui dificuldade de concentração. Por quê? Concorda comigo que quem está fugindo e está lutando não tem como ficar pensando muito? Né? Quem concorda comigo nisso aqui? Ah, não, todo mundo tem que levantar a mão. Todo mundo tem que levantar a mão. Não, não é possível. Não é possível. Será que alguém já entrou numa briga aqui e falou assim, calma, vamos pensar em Sócrates, vamos... Meu Deus, a gente não faz isso. Fazer uma discussão em casa? Não, calma aí, deixa eu puxar um manual aqui pra gente conversar. Certo. Vamos... Muito obrigado por compartilhar. Mas entenda assim, o que você me disse aqui é aquilo que a gente conversou anteriormente, que é o quê? O jeito de eu equilibrar o meu maestro. Porque eu posso equilibrar o meu maestro na religião, né? Colocando isso como um ponto que eu tenho como um propósito na minha vida e que aquilo está dentro dos meus valores, das minhas crenças. Eu posso também fazer isso de outras formas. Por exemplo, assim, eu posso equilibrar isso me conhecendo, indo num psicólogo, que é a profissão que eu faço, se medicando, não é o melhor jeito, mas às vezes é o que dá para fazer, né? Fazendo movimentos, por exemplo, que a gente vai ver aqui que a gente tem algumas outras coisas que a gente faz, por exemplo, não viver uma vida extremamente perigosa para nós. Entende? Então o que você falou faz todo sentido. Tá? Cada um tem que buscar o seu jeito, né? Mas vamos continuar lá para a gente, né? Então, por favor, consegue passar para mim, por favor? Aí nós temos aqui, né, o sistema nervoso parasimpático. Então a gente tem o simpático, que é o cara que bate na gente e fala assim, corre, vai embora, porque o negócio vai ficar ruim para você. E a gente tem o parasimpático, né, que é o freio que traz a calma. Esse sistema parasimpático, né, a Maria que ela compartilhou aqui com a gente, ela vai perceber que quando a gente ora, a gente faz isso, tá? Porque o que a gente está fazendo, né? A gente está pegando um processo nosso neurológico. Então, assim, enquanto o simpático acelera, pisa no acelerador, né? Pensa assim, ele tem que ser automático, porque ele tem que acelerar, ele não pode pensar, ele não pode refletir, né? Ele não pode filosofar, senão já era. A gente já tinha, nem estava aqui como espécie. E aí a gente tem um parasimpático que funciona como um freio. Então ele é o quê? O leão ficou atrás. Ele não vai me pegar. Ou ele não consegue me destruir. Eu dou conta dele. Então eu sou maior do que ele. E aí aqui nesse sistema é o quê? É a minha identidade que vai fortalecer para mim conseguir fazer esse freio. Então assim, se eu falar assim, rapaz, se todo mundo consegue fazer aqui, porque eu, que como direito, durmo, estudo, não vou conseguir fazer. Vou conseguir fazer. Vou conseguir fazer. Né? Eu trabalho com pessoas, às vezes, que tiram carteira de motorista e tem pessoas que têm muita dificuldade. Eu faço reflexão com ela. Eu falo assim, olha, quantas pessoas tiram carteira de motorista? Você comeu, terminou o ensino médio, estuda, faz faculdade, namora. Você tem tudo que elas têm. Você tem que acreditar em você como sujeito. Porque a gente está falando, não está falando de uma coisa. A gente está falando de construir algo gigante. A gente está falando de uma coisa que a gente tem que pensar que não é tão grande assim, porque às vezes a gente engrandece situações que não são tão grandes assim. Como assim não tão grandes? Não significa que não é um desafio. Mas significa que se a maioria das pessoas tenta, elas conseguem. Então eu também vou conseguir. A gente tem que usar isso como fortalecimento. O que nós fazemos na maioria das vezes? A gente fala assim, se todo mundo passa a reprovar, ferrou. Não é que a gente faz? É, né? Percebe? A gente joga ao contrário da lógica do negócio. E aí eu falo para vocês, vamos pensar assim, estou passando numa ponte, né? Aí ninguém passa. Alguém já viu aquelas pontes de vidro, né? Aí você olha e fala assim, rapaz, esse negócio cai, né? Aí daqui a pouco passa 50 pessoas. Você vai ficar mais ansioso ou menos ansioso de passar na ponte? Então por que nas outras coisas a gente não faz isso também? Hã? Quantos formandos tem? Quantas pessoas tirou a B hoje em dia? 15 mil, acho que foi na última vez, alguma coisa assim. Né? Eu troco umas ideias às vezes com o Ronaldo e tal. Gente pra caramba. Então tem muita gente. Então a gente fala assim, meu, dá, é possível. É possível. Tem algumas situações específicas na nossa vida que o número é contra nós. Concordo. Sim, tem, eu trabalho com situações assim. Mas a grande maioria das vezes que a gente se sente ansioso não é. Não é.
tá? Aí vocês param para fazer um check-up assim rapidinho, vocês vão entender. A gente tem um número estatístico, né, que é bem importante, que fala assim, que quase 90% dos temores que eu tenho, que eu penso, que eu falo vai acontecer, vou morrer, vai dar errado, não acontecem. Só fica aqui na parte da imaginação. Os outros acontecem, mas na grande maioria das vezes a gente consegue lidar com eles. Entendeu? Então, assim, a cada 10, 9 é só fantasia nossa, só pensar. É só aquele maestro lá que tá, né, não tá rolando muito bem, né? Ele não tá conseguindo lidar muito bem, tá? Então a gente tem aqui, ó, ele desacelera, reduz os batimentos, relaxa os músculos, normaliza a respiração, né, tornando mais profundo. Esse é o sistema, né, que precisamos ativar conscientemente, porque ele é consciente, né? Então, pensa bem, corri, aí eu olhei para trás, aí eu tenho que ter ciência do que está atrás. Não tem nada, então parei. Sempre lembram disso quando vocês estiverem ansiosos. Se vocês querem prestar atenção, eu queria explicar para alguém que é ansiedade, né? Então não tem nada consciente aí, desacelero, né? Tô indo para o trabalho atrasado, acelerou. Então, simpático, acelerando, passando sinal às vezes, tomando multa, né? Que acontece na vida. Cheguei no trabalho, a adrenalina abaixa, o corpo dá até uma, né? A gente até sente, né? Aquele movimento de cheguei, deu certo. Cheguei 5 minutos antes ainda, né? Às vezes a gente faz isso aí. Então, vamos passar, por favor? Como é que tá o nosso tempo? Qual que é o... Até meio de meio? É? Tá. Então, nós temos aqui um ciclo de ansiedade, né? Então, nós temos aqui um estressor, como pensar na prova, né, que ativa o sistema simpático. Então, assim, como eu disse, já estou pensando faz 4 meses eu estou cozinhando aquilo. Não é só o dia da prova. Para algumas pessoas é mais importante o evento, o desafio, porque nós temos 2 tipos de ansiedade. A gente tem uma que a gente chama de difusa. O que é ansiedade difusa? É o cara ansioso, tá? Esse aí tem que tomar mais cuidado, porque o que é? É aquela pessoa que é ansiosa. Não é a prova. Ela lidar com as situações emocionais e os pensamentos de uma forma ansiosa. Quando a gente faz um teste lá na clínica, que a gente faz um teste, a gente chama de pirâmides, que é bem legal, né? Com as pirâmides que a gente faz assim. Talvez alguém já viu algum desenho. Aquela pirâmide, ele fala para nós assim, a ansiedade desse cara é em tudo. Então, não tem que ter nada. Ele fica ansioso. Ele compra um item na Shopee e ele fica olhando. Não vai chegar esse troço, né? Então ele também, imagina quando chegar a prova, tá ferrado. Vai estar ansioso também. Ele vai estar ansioso pela mensagem do WhatsApp que demorou 2 minutos para chegar. Aí ele vai falar assim: como assim? Tô 2 minutos esperando, você não me avisou, não me falou nada, né? Quem aqui faz isso? Olha. Hã? Quem? É, tá tomando remédio para ansiedade, né? Tá vendo, né? Então, aí a gente tem essa ansiedade difusa que é o sujeito ansioso, tá? Claro que assim, nem todo mundo precisa fazer tratamento nem nada, mas é a condição um pouco mais difícil para a gente lidar, porque ela é uma ansiedade que sempre está muito presente, né? E aí depois a gente tem uma ansiedade mais objetiva, que é um evento, é um muro a atravessar, né? Então eu tenho um muro, então eu tenho alguma coisa, e aí essa é uma ansiedade que todos nós temos. Por que todos nós temos? Porque, como eu disse, eu, antes de entrar aqui, o meu sistema simpático, ele acelera e fala, calma, o que tem ali, como vai ser? Aí eu tenho que controlar o parasimpático e falar assim, calma, já fiz um monte de coisa assim, vai dar tudo certo, é isso, eu não vou morrer. Tudo bem, Henrique? Beleza, Henrique? Vamos lá, vamos. Beleza? Então, esse daí, às vezes a gente não consegue controlar também, né? Mas ele é mais controlável, mas ele também pode dar muito problema, porque às vezes, como eu disse, a gente diminui em frente ao desafio que a gente está tendo, né? Então eu coloco o desafio muito maior, então assim, passa 50, vai cair a ponte comigo, né? Em vez de falar passa 50, então não vai cair comigo, porque 50 passou, eu sou só mais um, né? Então vai dar certo. Então nós temos aqui, né? O simpático produz sintomas físicos, tensão, suor, respiração rápida, né? Esses sintomas podem nos deixar mais estressados. Depois, o parasimpático, que deveria agir para restaurar o equilíbrio. Quando o parasimpático não é ativado adequadamente, a ansiedade fica presa num ciclo, que aí é o problema, que aí a ansiedade, o leão nunca vai embora, ele fica andando, eu sonho com ele, né? Eu sonho com aquele treco, eu sonho, acordo com ele, aí eu durmo de novo e estou pesquisando sobre ele, aí toda hora eu estou fazendo isso. Já um conselho antecipado, quando a gente tem uma coisa muito importante na nossa vida, seja ela qual for, nós temos que tentar desviar a atenção um pouco dela. De algum jeito. Ah, que jeito? Vai no cinema assistir um filme, né? Faz alguma coisa. Vai tomar uma cerveja, né? Porque ficar pensando é o pior que você pode fazer, tá bom? Desce para nós, por favor. Né? Então, antes da prova, gente tem que pensar assim, né?
O seu cérebro pode interpretar esse evento como um desafio, né? Uma ameaça. Desafio, claro, sempre. Né, automaticamente ativa o sistema simpático. Então, como eu disse, sempre vai ativar, tá? Sempre ativa. A gente tem que cuidar do controle dele. Essa é uma resposta de adaptação. Então, assim, o seu corpo está tentando te ajudar, né? Então, a ansiedade, como eu disse, ela é uma condição natural e ela serve para alguma coisa. Ela está falando assim: se prepara em frente ao desafio que você vai enfrentar. Você tem que pensar nele. Eu tive que pensar antes de entrar aqui. Né? Eu tive que pensar, todos nós, né? Então, vocês estão estudando, né? Estamos pensando, estamos construindo. Então, a ansiedade, ela serve, ela funciona, ela é necessária. Então, o problema é que esta energia extra que a gente coloca, essa ansiedade muito alta, que às vezes não é canalizada corretamente, pode se transformar em uma tensão excessiva e aí atrapalha a concentração, a memória, justamente quando a gente precisa mais dela. Né? Que hoje o mundo que a gente vive não é mais um mundo físico, e sim um mundo mental. Então, tudo que a gente enfrenta, geralmente a gente tem que pensar, tem que estudar, tem que interpretar. O sistema 1 que a gente viu, ele é um sistema que não ajuda, e aí a gente tem que sempre trazer esse 2 e aprender a trazer ele. Então a gente vai ver agora como, né, colocar ele. Por favor, William, por gentileza. Então nós temos aqui algumas técnicas bem simples, tá? Não vou falar aqui para ninguém plantar bananeira lá no meio da prova, né? Os meus pacientes, quando vão na clínica, eu falo assim: a gente não vai inventar nada aqui. A gente vai fazer coisa fácil. E quando a gente quer inventar, a gente não faz, né? Bem, então vamos partir do simples, não vamos partir do complexo, não. Então nós temos aqui, ó, respiração diafragmática. Quem aqui respira? Rapaz, não sei, eu perguntei outras coisas aqui, o desejo, por exemplo, para mim é igual a respiração. Todo mundo tem, né? Ninguém levanta a mão. Então todo mundo respira. Quem aqui tem diafragma? Pô, então todo mundo está apto a fazer isso, né? Que legal, né? Todo mundo está apto, então ninguém precisa construir nada. Então nós temos aqui, ó, gente, muito fácil. Ó, a gente respira pelo nariz, segura. Tem o número 4 aqui, mas não precisa ser 4, tá? Por que não precisa? É um número que é o mínimo, mas assim, não precisa ficar olhando o relógio que vai ficar mais ansioso ainda. Então, segura, vai soltando depois lentamente, quase como se fosse soprar uma vela, tá? Alguém já fez isso? Já? Simples. O que a gente está falando para o corpo? A gente está falando assim: ô simpático, tá tudo certo. Beleza? Tô tomando a rédea, o outro sisteminha aqui. Eu tô respirando como alguém que está na beira da praia. Não está ofegando, não estou correndo de nada, não está acontecendo nada, não precisa de músculo aqui, é só pensamento. Certo. Certo. Sim. Não, ó. A gente tem que, ó, passar a mensagem pro corpo que a gente está ficando lento. Entende? O tempo que está aqui é porque a gente tem que colocar um tempo. E também não dá para colocar 15 minutos. Entendeu? Mas tem que ser um tempo que a gente passa uma mensagem pro nosso corpo para falar assim, ó, não tem nada acontecendo. Entendeu? Não tem nada acontecendo. A gente deveria fazer isso bastante, tá? Quem tem problema de nariz, eu tive, tipo, tá terrível. Aí a gente é mais ansioso por isso também, tá? Porque respira mal, então passa toda hora pro corpo. Cansaço, né? Condição física também, tá bom? Passa pro corpo, né? Então sobe uma escada, o corpo tá que nem tá ansioso ali. Não tá ansioso por alguma coisa, mas tá ansioso porque o corpo tá passando a mensagem que alguma coisa tá acontecendo, né? De repente, se faz muito tempo, acho que vai infartar, né? Então acho que vai morrer, né? Aí nós temos aqui relaxamento muscular progressivo, né? Então esse aqui é muito legal porque é muito simples. Pensa bem, né? Todo mundo tem mão? Tem, né? Duas, não precisa de duas, só uma só dá. Perna também tem. Então eu contraio a mão, eu contraio algum músculo, eu gosto de fazer. Quando eu vou dar uma palestra que eu tô coisado, eu gosto de pegar e me contrair mesmo, não é para ninguém ficar olhando para falar assim, ó, o doido ali, não é isso aí, né? Então eu vou lá, né? A face, então contrai, sabe assim? Para dar uma informação para o corpo. Então vou fazer a prova, antes de começar a escrever. Destensiona, fala para o corpo, entendeu? É difícil? Dá para fazer? Quem aqui consegue fazer isso aqui? Todo mundo acha, né?
né? Dá para fazer, né? Então, assim, ó, a gente tem a mão, a gente tem outras coisas, tem né, outro jeito, né? Tem várias formas, tá? Tem uma mão, dá, né? Tem uma mão, dá, tá bom? Aí também, assim, né? Mas tenta colocar mais energia, né? Então coloca bastante energia na hora que vai fazer, tá? Bastante energia, tá? Então nós temos aqui uma visualização positiva, isso aqui é importante, trabalho na clínica, né, com perfis muito ansiosos, então assim, fechar os olhos, um pouco mais complicado, né, mas dá, porque todo mundo tem cérebro, todo mundo falou que tem, então o cérebro que faz isso aqui. Então, fecha os olhos, imagina um lugar calmo, tranquilo. Todo mundo consegue fazer isso aqui? Duvido. Vamos fazer? Duvido. Não, duvido fazer, não vai fazer, né? Mas deveríamos fazer, mas eu não vou colocar porque a gente está sem tempo, senão eu falar para todo mundo fazer. Aí o olho eu ia ver se todo mundo estava fechado, né? Então aqui, pensa num lugar calmo, né? Sentado, tranquilo, né? Naquela rede, mentaliza mesmo assim, dá um tempo, aí já aproveita e controla a respiração. Você vai perceber que automaticamente diminui. Ah, mas eu vou perder tempo. Não vai, cara. Vai muito pior você ficar com a ansiedade que ela vai fazer você perder tempo, porque a sua percepção de tempo está delimitada pela ansiedade, né? E não faça isso só na prova, faça isso cotidianamente, tá? Cotidianamente. Quem é ansioso sempre faz, né? Tem algumas coisas que a gente faz no cotidiano da nossa vida que também funcionam, né? Pilates, tudo mais. Terminando já, tá bom? Vamos subir para a gente terminar aqui, né? Então, aí nós temos outros aqui, né? Respiração, como eu tinha passado, né? Então, bem simples. Eu vou agora chutar para a gente terminar, porque senão a Carol vai bater em mim aqui, né? E eu tenho que voltar para outro curso também. Daqui a pouco o pessoal vai falar fugiu, né? Mas, então eu tenho que inspire, segure, respire. Faça bastante isso para se tornar algo normal. Preste atenção na respiração, porque nós temos que aprender a prestar atenção no agora. A gente desaprendeu a prestar atenção no agora. A gente vive em todo lugar, menos no lugar que a gente está. Todo lugar, né? Alguém aqui vive em outro lugar cotidianamente? Todo mundo vive em outro lugar. Quem que tem celular? O celular existe, está aqui. O Instagram ele está aqui fisicamente. Não está, né? A gente acostumou a viver em outro lugar e não olha mais o que está na minha frente. Então, gente, parar, sentar numa praça. Ah, coisa de maluco. Não é coisa de maluco, é coisa de gente. Parar e falar assim: eu vou sentar um pouquinho aqui para mim dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Para quê? Para sintonizar o maestro. Né? Então, sair de uma atividade, vou para outra, fala assim: calma, eu vou dar uma pausa de 5 minutos, eu vou parar. Parar, tá? O que é parar? É mexer no celular? Não, né? Dá para escutar uma musiquinha legal, que seja bem tranquila, né? Dá para escutar um metal? Quem que gosta do metal? Né? Não dá, né? Então, né? Mas a gente tem que aprender a fazer isso. Sobe, por favor, Ibra. Aí nós temos aqui dicas para o dia da prova, importante, cuida do sono. Ah, quem não dormir um dia, o cérebro cobra, tá? Cobra, tá? O sono para o cérebro é mais importante quase do que o oxigênio, tá? Claro que o oxigênio morre, mas o sono para ele é fundamental como qualidade energética. Então a gente quebra sinapses ali naquele dia que a gente não dormiu, chega na prova, a memória já era. Acabou a memória. Imagina, tira a memória. Tira a memória do celular. Ferrou, né? Não sabe nem a senha. Né? E aí? Não dá mais, né? O Instagram, então, já era. Eu não sei a senha do meu Instagram. Eu entro lá porque tá na memória, né? Imagina outras coisas. Então, a gente tem atenção à cafeína. Eu sou apaixonado por café, mas quando a gente tem um desafio muito grande, tem que tomar cuidado com o café. Tá bom? Cuidado com balas de café. Tem um monte de jeito de a gente fazer isso. Para quem não tem ansiedade, para quem controla a ansiedade, né? Tranquilo. Para quem é mais ansioso, não tome. Tá bom? Se quer tomar um pouquinho, coma um chocolatinho. Tá na medida, é um pouco menor, também é um neuroestimulante que funciona, tá bom? Chocolate, tá? Leva um chocolate no dia da prova, vai ajudar, tá bom? Maravilhoso, pode comer açúcar, dá-lhe açúcar mesmo ali. O cérebro adora a glicose rápida para ele, então ele fala assim: eita, beleza, vamos lá, né? Vamos trabalhar mais. Chegue com antecedência, ó, eu tenho que passar a mensagem pro meu corpo que eu não tô correndo. Sempre lembra disso, né? Então tudo que eu tenho que fazer para não passar a mensagem que eu não estou correndo é importante, tá? Atrasei, ferrou? Já entrou com o pé errado. Né? Então, antecedência, né? Micropausa. O que é micropausa? Agora vamos de novo. Micropausa. Por quê?
O cérebro tá lá, tô fazendo a prova. Aí entra uma pergunta difícil. Aí aumenta a ansiedade. O que eu faço? Para, respira, 2 minutinhos. Porque vocês estão trabalhando com algo mental. Né? Não estão fugindo. Então não pode fugir. Combinado? Beleza? Vamos subir? Né? Então, você pode controlar a sua ansiedade. Então, a gente tem conhecer é o primeiro passo. Então, assim, se conhecer é um passo muito importante, é o primeiro passo. Pratique as técnicas que a gente viu aqui. Nada de plantar bananeira, tudo simples, que é para ser. Transforme a energia que você tem de ansiedade como uma aliada, né? Porque ela prepara a gente. Então, a gente tem que falar assim: o meu corpo está me ajudando, cara. Ele está me ajudando. Ele não pode me atrapalhar. Beleza? Vamos subir. E pronto, terminamos. Aqui está meu nome novamente, né? Aqui tem um QR Code que a gente coloca agora que leva para o meu link, que eu tenho algumas coisas lá, né? E contato, né? Se alguém precisar do meu contato também, seja para alguma coisa, tá bom? Se mandar a mensagem, não manda mensagem muito à noite. As pessoas fazem isso quando olham na internet, né? Mas eu respondo depois no outro dia. Gente, obrigado, tá, por ficarem aqui. Eu espero ter conseguido passar razoavelmente um conhecimento para vocês, para conseguir ajudar vocês nesse desafio que é extremamente importante para vocês, tá? Desejo muita sorte, né? E muito autoconhecimento, tá bom? Que só na sorte não dá, beleza? Obrigado, pessoal. Posso tirar o meu robozinho aqui agora?